Oi, bom, eu tenho muitas dúvidas de como nós mulheres podemos cuidar melhor da nossa saúde. Várias dúvidas sobre muitos tipos de câncer, principalmente o câncer de colo do útero, que atinge tantas mulheres no Brasil inteiro. E eu vou bater um papo com o oncologista, o Dr. Fernando Maluf, e ele é fundador do Instituto Vencer o Câncer. Ele está lá em São Paulo. Dr. Fernando, eu queria saber quais as estatísticas do câncer de colo do útero no país. Olá, Thaís. O câncer de colo de útero no país, ele acomete pelo menos 17 mil mulheres por ano. Quase metade dessas mulheres, infelizmente, morre pela doença. No norte, é a causa número 1 de câncer feminino. No nordeste e no centro-oeste, é a causa número 2. No sudeste, é a causa número 3. No mundo, são mais de 480 mil casos. E na América Latina, por volta de 48 mil casos. Ou seja, é um câncer extremamente comum. Às vezes, até mais comum do que câncer de mama. A boa notícia é que esse câncer consegue ser quase que completamente evitado. E quais as formas de prevenção do câncer de colo do útero? A vacina contra o HPV, que é recomendada para meninos dos 11 aos 14 anos e meninas dos 9 aos 14 anos, ela consegue evitar pelo menos 70 a 80% dos casos de câncer de colo de útero. Mas não só eles, ela reduz o risco de ter um câncer de vulva ou vagina em 70%, de garganta secundária ao HPV também em 70%, de canal anal em aproximadamente 80% e câncer de pênis nos homens em aproximadamente 63%. Portanto, a vacina, que são só 2 doses, separadas no intervalo de 6 meses, é incrivelmente eficaz. Um ponto importante é que menos de 1/3 das crianças no país são vacinadas. Por quê? Ou por falta de informação, ou porque os pais e mães não querem iniciar uma conversa com as suas crianças e filhos do porquê da vacinação, ou por uma dificuldade de acesso. Mas não existe falta de vacina no SUS. Essa é uma situação que o SUS tem total estrutura para vacinar todas as crianças, meninos dos 11 aos 14 anos e meninas dos 9 aos 14 anos. Além disso, a higiene pessoal é muito importante, o uso de preservativos nos homens e o exame regular ginecológico, feito anualmente ou a cada 2 anos, a partir do início da vida sexual das mulheres. O exame que é feito, além do exame ginecológico, é o exame do Papa Nicolau, que vai procurar, através de células da secreção do colo do útero e da vagina, ver se existe alguma suspeita de um tumor ou um pré-tumor do colo do útero. A prevenção é tão importante porque a vacina é muito eficaz, mas além disso, esse é um tumor de evolução lenta e por isso que os exames regulares ginecológicos são importantes, porque identificam lesões que um dia poderiam virar um tumor, mas se tratadas precocemente, não vão virar um tumor nunca mais. Bom, vamos supor que a gente consiga se prevenir. Eu quero saber que resultado a gente vai ter lá na frente, no nosso futuro, com a população brasileira. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Austrália começou um programa em 2007 de vacinação das crianças, meninos e meninas, junto com o exame ginecológico a cada 2 anos, a partir do início da vida sexual, junto com o exame do Papa Nicolau. Na Austrália, o que é visto agora é que a incidência de câncer de colo de útero é da ordem de só 4 casos para 100 mil habitantes. Espera-se que daqui 20 anos não exista mais câncer do colo de útero na Austrália. Ou seja, uma redução numa questão de 12 anos de programa de 77% dos casos. E que nos próximos 20 anos não vai haver mais essa doença num país imenso chamado Austrália. A pergunta é se na Austrália nós conseguimos fazer isso, porque nós não vamos conseguir no nosso país. Portanto, eu tenho esperança que junto com as autoridades públicas, com a sociedade, com as sociedades médicas, com a imprensa e com os formadores de opinião,
que nós vamos conseguir um dia, com a vacinação em massa de meninos e meninas, com o exame preventivo ginecológico, erradicar essa doença no país e salvar pelo menos quase 8 mil mulheres que morrem todo ano no nosso meio. Doutor Fernando, outra coisa que eu acho que pode ser polêmico e que eu escuto sempre é que fala-se muito de crianças devem tomar vacina, crianças devem tomar vacina. Mas adultos também têm que tomar vacina. Eu tomei, por exemplo. E eu queria saber por que quando não se fala das crianças, tudo bem que o foco, a gente está focando nas crianças, a gente não explica tão bem que os adultos deveriam tomar. Infelizmente, apesar de algumas condutas serem de sim, vamos vacinar, o valor da vacina, o impacto da vacina é muito pequeno. Por quê? Porque depois do começo da vida sexual, grande parte de homens e mulheres já estão com o HPV presente, por contaminação decorrente da relação sexual. Portanto, a vacina, quando alguém já tem o HPV, ela não consegue limpar o HPV do sangue ou das secreções ou de qualquer parte do corpo. E por isso que o impacto é tão pequeno e por isso que a força para vacinar, ou as recomendações para vacinar pessoas adultas, ela é uma força, uma recomendação muito mais fraca. E é por isso então que a gente reforça o conceito de vacinação de meninos e meninas numa idade que ainda não foram expostos ao ato sexual. Então esse é o ponto mais importante. Thaís, eu queria te fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, como é que você cuida da tua saúde? É engraçado que casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tenho uma irmã médica, ginecologista, mas não é essa a questão, não. A questão é que médico na família e eu tenho pavor a médico. Eu vou pouquíssimo a médico. Não é que eu tenha medo de médico, não, mas é porque eu vou pouco mesmo. Se eu tenho uma dor, por exemplo, o meu marido, se ele tem uma dor, ele vai ao médico. Eu espero a dor passar. Com isso, ele já chegou com uma dor e teve que tirar uma pedra do rim. Eu jamais iria ao médico. Eu ia deixar aí, vai passar. Se não passasse 2, 3 dias depois, eu ia. Ele vai imediatamente. Eu não sou assim. Sei que é um erro, mas eu não sou assim. Mas eu passei por uma situação agora, eu tive uma poliartrite viral, uma coisa louca. E aí eu tive que ir ao médico, porque aí realmente eu não conseguia andar, tava um horror. Eu fui um reumatologista e decidi ter um clínico geral, que eu acho que todo mundo tinha que ter. Né? Alguém que te conheça de maneira global, assim, que vá cuidar de você e dali te indicar os especialistas, né? Então, hoje em dia, eu tenho um clínico geral que cuida de mim, cuida do meu marido, cuida da nossa família, do meu pai. Enfim, um médico de família, assim, que eu acho importante ter. E da minha saúde, a saúde da mulher, eu tenho uma irmã ginecologista e obstetra. E ela mora em Brasília, o que é excelente desculpa para eu fazer uma visita a ela a cada 6 meses e já fazer os meus exames. Thaís, queria ouvir tua opinião. Mesmo você não sendo uma médica ou epidemiologista, qual que é a tua opinião sobre a vacinação para meninos e meninas, vacinação do HPV? Eu entendo a polêmica, né? Porque como é que você vai vacinar crianças para uma doença que é uma doença sexualmente transmissível? Só que a gente tem que entender que o fato da criança estar recebendo a vacina não vai estimular o contato sexual dela ou a iniciação sexual dela, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de prevenção de futuras manifestações da doença. Acho que isso tem que ficar bem explicado assim, para os pais, porque eu entendo que se assustem mesmo, mas é importante dar. Acho que é importante falar também que ela é de graça, o SUS dá essa vacina. E eu acho que é fundamental também que são 2 doses, na verdade não adianta dar uma dose, tem que dar 2 doses para garantir a imunização. Thaís, e a última pergunta para você. Qual que é a dica que você, que é uma referência para tantas mulheres do país, pode dar para as mulheres para elas terem uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida com cada vez mais alegria, mais leveza, uma vida plena? Eu acho que nós mulheres, a gente tem que aprender a olhar mais para o nosso corpo, sabe? Sem medo, sem vergonha. Entender que o nosso corpo, ele dá vários sinais de quando a coisa não está indo bem.
E eu sei que é super difícil, eu falo isso também, mas também muitas vezes eu não faço isso. Porque a gente vive numa correria tão grande, quando a gente vê já está doente, já está num estado lá na frente. Então acho que a gente tem que fazer os exames nos períodos certos e tem que olhar para a gente, escutar o nosso corpo. O nosso corpo fala muito. Fala muito. É porque a nossa vida é corrida, mas ele vai dando os sinais com certeza. Thaís Araújo, eu te agradeço de coração por todo o teu empenho, o teu trabalho, toda a energia que você tem colocado junto com o Instituto Vencer o Câncer nessa causa tão nobre da gente literalmente procurar um dia erradicar esse problema de saúde tão grande no país chamado câncer de colo de útero. Minha gratidão, meu agradecimento a você por todo esse esforço. Eu espero que a gente continue mantendo essa batalha firme, incansável, até o dia que a gente não tenha mais esse problema tão importante no nosso país. Muito obrigado. Dr. Fernando, muito obrigada pelas suas explicações. É muito importante para nós mulheres e para nós que somos mães também. Quanto mais informação a gente tiver, melhor para a gente e melhor para as nossas crianças. Um beijo, muito obrigada. Esse é o mês da conscientização para a prevenção e eu diria para a eliminação do câncer de colo de útero no país. Mulheres, cuidem-se. E cuidem-se não só fazendo o exame ginecológico, o Papa Nicolau, mas também para vocês que tenham meninos e meninas, os meninos da idade dos 11 aos 14 anos e as meninas dos 9 aos 14 anos, para levarem suas crianças para a vacinação. Vocês estão salvando a vida dos seus filhos e garantindo um futuro saudável, um futuro longo e um futuro cheio de alegria. Portanto, a gente espera, como médico e como cidadão, que a gente consiga tocar no coração de todas vocês, mulheres, para se protegerem e protegerem também quem vocês mais amam, que são suas crianças.